Muito boa noite a todos. Saudamos a todos os irmãos ligados a mais este trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Estamos aqui mais uma vez com dois amigos, irmãos muito queridos, Claudir Cardoso, da Casa Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Rafael Corran, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, abrimos por meio de uma prece, e é a esta prece que nesse instante convidamos a todos os amigos conectados conosco, que possamos, onde quer que estejamos, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, em nossos lares, na certeza da assistência do nosso espírito protetor, dos espíritos trabalhadores da Joana de Ângeles e das instituições a que somos ligados, rogando a esta espiritualidade superior que nos assista no trabalho de hoje, para que a mensagem possa ser bem desenvolvida e compreendida, e para que também em todas as nossas necessidades do corpo físico e do ser espiritual, esses amigos possam nos atender onde quer que estejamos. Que assim seja. Muito boa noite, então. Meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. Temos hoje a companhia de dois amigos muito queridos, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Rafael Corran. Enfim, uma presença se tornando agora mais constante conosco, Rafael, trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho também, né? Todos nós fazemos parte da UME Carazinho, União Municipal Espírita de Carazinho. Então, hoje, que a coincidência nos fez trajar na mesma cor, vamos entrar num capítulo que talvez possa ser considerado o coração do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o capítulo em que Allan Kardec desenvolveu a temática da lei de amor e aqueles trechos em que o próprio Mestre Jesus deixou claro que o ensinamento da lei de amor foi o principal que ele veio trazer para nós, humanidade. A chave do nosso crescimento, a chave da nossa libertação do nosso próprio passado, atrelado a erros, ao egoísmo, fonte ainda de sofrimentos a todos nós, espíritos encarnados na Terra. Então, o nosso objetivo hoje é justamente falar desse mandamento maior que Jesus veio ensinar. Mas antes de adentrarmos a temática, vamos convidar os nossos queridos convidados aí à sua saudação. Boa noite, Rafael. Boa noite, João Paulo Cardoso, João Paulo e Claudir Cardoso. É uma alegria estar com vocês nessa noite abençoada. Eu sei que cada um vai ver o vídeo depois no horário mais próprio para cada um, mas é muito bom falar sobre o Novo Testamento, falar sobre o Evangelho, falar sobre o grande testamento da lei, esse manancial que é o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a si mesmo. É uma alegria estar com vocês e nós abraçamos também os companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Boa noite, Claudir. Boa noite, João. Boa noite, Rafa. Que bom ter o Rafa aqui conosco, né? E não é por acaso, João, que nós estamos de rosa. A cor do amor. Rosa, né? E o tema de hoje é amar o próximo como a si mesmo.
é um dos capítulos mais importantes, todos são, né? Mas é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, aonde ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente esquece que o próximo, qualquer que seja o nosso próximo, é nosso irmão. Então é importante que a gente faça essas reflexões, que a gente comece a viver, atuar o Evangelho no nosso dia a dia, realmente amando, se importando, querendo bem ao nosso próximo, às pessoas que estão próximas a nós, a todos os nossos irmãos. E eu acho que o capítulo de hoje ele vai ser bem importante para a nossa reflexão aí. E eu tenho uma proposta. São 4 itens. Dos 4, 3 são textos do Novo Testamento. Então, eu vou ler os 2 primeiros e o Rafael vai nos explicar o terceiro. Ele que é um grande conhecedor, né? Estudioso. Que é para aquele trecho, enfim, conhecido como o do Senhor inflexível, né? Mas antes de... Ou flexível, porque ele queria flexibilizar e a circunstância não permitiu. Mas eu acredito que são nos 2 primeiros que está o coração do capítulo. O coração do capítulo. E, portanto, o coração do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é essa passagem que, pelo menos eu considero, ao lado do Sermão da Montanha, a passagem mais importante do Novo Testamento, porque é a passagem onde Jesus, instado a isto, resume o que ele veio ensinar aqui na Terra. É uma passagem, enfim, que demonstra que não é nas parábolas mais abstratas e mais complexas, enfim, que está o centro do ensinamento, que não tem razão aqueles que argumentam que Jesus cifrou o conhecimento e teria deixado inacessível às pessoas simples, porque é justamente essa passagem que mostra o que é essencial e abre essa possibilidade de crescimento espiritual e retorno a Deus a todas as pessoas, sejam elas simples ou, enfim, pessoas de maior conhecimento. Então, está ali em Mateus, esse clássico. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui que está o centro do ensinamento. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então aqui Jesus deixou bem claro o que ele veio ensinar, né? E as parábolas mais abstratas, que têm a sua importância inquestionável na pedagogia de Jesus, por meio da contação de histórias, elas são desdobramentos dessa lei maior, que é a lei de amor, né? Esse, o item 1, eu acho que nós podemos dar uma comentada nele, porque o item 2, para quem é da área do direito, ele é a desnecessidade de todos os manuais que tentaram fazer conceitos de justiça. Porque Jesus, nas 3 linhazinhas do item 2, né, escreveu o maior tratado de justiça que o universo já viu. Mas vamos comentar o item 1, então. Eu já fiz comentários antes mesmo de ler, então eu passo para vocês aí. O que gostariam de comentar? Eu acho, e o João concordou comigo, que
Esta é uma das passagens mais importantes e tocantes e simples do Evangelho. Kardec perguntava para os espíritos: o que é Deus? E os espíritos responderam: é a causa primária de todas as coisas, é o Criador de tudo, o Criador do universo. Então, nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Deus é o Criador de tudo. Nós somos filhos de Deus. Deus está em cada célula, cada músculo, cada nervo do nosso corpo. Deus está na nossa essência, Deus está na natureza, está nos animais, está no vento, está na chuva. A energia divina, a energia cósmica universal de Deus está em toda parte. Então, quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja bem, todo o teu coração. Não é amar só por amar quando precisa. Não, é de todo o teu coração. É compreender realmente que Deus é Pai, que Deus está conosco, que Deus está sempre ao nosso lado. De toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, Jesus nos convidava sempre, desde aquela época, a confiar no Pai, a entender que o Pai está sempre conosco. Então, quantas e quantas vezes nós estamos com um problema, com uma dificuldade, e a gente às vezes entra, não digo em parafuso, mas as pessoas se desesperam, as pessoas ficam deprimidas, ficam para baixo, ficam nervosas, ficam tristes, às vezes não sabem o que fazer, se desesperam, né? Mas Deus está sabendo. Ele sabe, tudo que nos acontece está ligado, está conectado diretamente a Ele. É uma coisa incrível, são 8 bilhões de seres humanos, né? E todos nós estamos conectados com Deus. Todos nós. Então nós temos que colocar, já falamos isso aqui, né, João Paulo, e vamos repetir, colocar Deus dentro do nosso coração. Senti-lo, saber que ele está ali, sentir a sua presença em tudo, amorosa, e amar o próximo como a si mesmo é esta lei. Porque quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos amando o nosso irmão que foi criado conosco, criado por Deus. Um animalzinho, uma planta, os parentes, os amigos, qualquer pessoa, o nosso próximo, é uma extensão nossa de Deus. Estamos conectados, todos nós estamos conectados numa teia. Ainda essa semana eu estava vendo algumas lives que falava do eu superior, o nosso eu superior. Nós estamos nessa dimensão. É meio complicado de falar desse assunto, né? Mas existe um eu superior nosso em outras dimensões. Estamos todos conectados. E, repetindo, um dia, quando o nosso espírito não precisar mais reencarnar, nós vamos nos tornar uma energia, depois que a gente se depurar, vai demorar, né? Não é fácil, mas a gente vai se tornar uma energia, e esta energia, como não tem forma, vai se unir a todas as outras energias e vai deixar de ser individualidade. E nós vamos nos tornar todo com Deus, com a energia divina. E vamos ajudar na obra da criação. Olha como Jesus era fantástico, amar a Deus de todo o coração. Então ele nos conclamava e continua conclamando a todos nós, para que coloquemos Deus em nosso coração a todo momento, a todo instante, não só quando tem um problema, não só quando está doente, quando tem uma dificuldade, meu Deus, não. Sentir Deus sempre, na simplicidade, no amor, amando o próximo, amando a natureza, os animais, fazendo o bem. Isso é um must, é o suprassumo, né, Rafa, do bem-estar, da alegria, da felicidade. Não concorda, Rafa? Eu acho que é por aí, eu acho que essa abordagem é uma abordagem bastante interessante
E eu me lembrei de uma abordagem diferente que a Joana de Ângeles faz na sua obra, através da psicografia do Divaldo Franco. Ela fala que às vezes amar Deus é amar o incognoscível, é amar algo que está além da nossa estrutura básica de sobrevivência, de uma estrutura egóica, alicerçada no ego, no egoísmo, no orgulho, e que às vezes, se a gente inverter o processo e fizer coisas que produzam amor em nós mesmos, colocando nós como ponto de referência, amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo é o ponto de referência. Então a gente estuda quais são as estruturas que nos levam a amar, quais são as estruturas que nos fazem querer bem o nosso próximo. E aí, estudando essas estruturas, a gente vai tentar entender como é que eu posso amar o meu próximo, né? E aí depois amar a Deus. É tão interessante. Eu pedi para o João Antônio me ajudar, o João Antônio Link, meu padrasto, meu amigo, para me mandar uns textos para dar uma olhada. E ele me mandou um texto do Livro da Esperança, do Chico Xavier. Ele fala o seguinte: provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Então, todos nós conhecemos, né? A ideia básica do texto é mais ou menos assim. Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, dos valores de Jerusalém, dos valores da religiosidade, para os valores da comunidade, para os valores do mercadorismo. Esse homem foi andando e caiu no poder dos ladrões, que o despojaram de tudo e o deixaram semi-morto na estrada. Aí veio um levita, veio um sacerdote primeiro, desculpe, veio um sacerdote, passou a vez, olhou para o homem, sentiu medo e passou adiante. Veio um levita, fez o mesmo, olhou e passou adiante. E um samaritano que não era bem considerado pelos judeus, por questões históricas e antropológicas, olhou, se compadeceu, desceu do seu cavalo ou da sua mula, a gente não sabe exatamente qual era o animal, pegou o homem nos braços, colocou sobre o seu animal, colocou óleo nas feridas, deu-lhe um pouco de vinho e conduziu até uma hospedaria. Nessa hospedaria ele foi tratado, ele foi benquisto, o homem pagou em torno de 80 e poucos reais, seriam 2 denários, para que o homem ficasse bem e falou: aquilo que tiver faltando depois, eu pago depois, né? Então, o Emmanuel ele fala algumas coisas sobre esse homem que se tornou o próximo daquele que caiu nos poderes dos ladrões. O samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é. Ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram. Coloca-o sobre o cavalo, aqui ele afirma que é o cavalo, e condulo a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Nenhum cálculo. O homem tinha condições e dispôs das condições. Não se limita, no entanto, a desejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe atributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes, para atrair influência pessoal. E aí ele termina mais ou menos com essas informações. No exercício do bem, o homem samaritano ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia, sem nada pedir e perguntar. Amar o próximo
a gente entende de uma forma simples que é fazer o que o bom samaritano fez. Uma das maiores parábolas de todos os tempos. A parábola do bom samaritano vem fechar exatamente com essa ideia que o João Paulo e o Claudir vieram falar sobre amar a Deus ao próximo a nós mesmos. Quando a gente oferece algo para o nosso próximo, é alguma coisa que volta para nós. Só para eu terminar, falar uma historinha, eu não sou muito bom com histórias, mas a gente se vira, né? Havia um homem que tinha um pequeno objeto, um alforge, com trigo, sementes de trigo com a qual ele queria plantar, fazer a semeadura da sua lavoura. E apareceu o Senhor da vida para ele com um carro majestoso, cheio de ouro e prata, rubis e outras coisas. E o homem da vida pediu para o homem trabalhador: dá-me algo de teu. Falou: meu Deus, o que que eu vou dar para o Senhor da vida? Já sei, darei um grão de trigo como símbolo da minha união com a vida. Deu-lhe o grão de trigo. E o homem agradeceu ao Senhor da vida e foi-se embora. E ele falou assim: mas por que será o Senhor da vida veio até mim? Meu Deus, eu dei apenas um grão de trigo e agora? Abriu o seu alforje e tinha um grão de trigo de ouro. Ele falou: louco que fui! Por que não dei tudo o que tinha? A proposta de Cair Barchutel, nesse livro aqui, Parábolas, Ensinos de Jesus, é essa proposta de que a gente possa doar a Deus tudo aquilo que é nosso, né? Com a perspectiva de que a gente, amando muito, seremos amados. Dando muito, receberemos em troca, né? Então, distribua aí a possibilidade de fala ao Claudir aí e o João Paulo. A obra de Caribar Schutel está completando 100 anos, agora em 2025, a Revista Internacional de Espiritismo, né? Está chegando no seu 100º ano. Lá da editora O Clarim, que foi fundada por Caribar Schutel em Matão, São Paulo, né? Claro, nós entramos aqui nos pontos bem interessantes, né? O que se costuma dizer dessa passagem aqui de Jesus, né? Enfim, pelo menos eu já ouvi desse ponto de vista diversas vezes, é essa indagação. Como amar a Deus a quem não conheço, se não consigo amar ao próximo a quem conheço? Né? No sentido de que o amor a Deus precisa se expressar no amor às criaturas de Deus, né? E também toda essa construção do auto-amor e com o auto-amor, o auto-respeito, né? A autocompaixão no amar ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, se eu não me amo, eu não tenho como o que amar ao próximo. Então, isso é uma base de um edifício psicológico imenso que está aqui dessa parábola, nesse conceito do auto-amor, né? E sim, eu acho essa colocação do incognoscível perfeita, né? Porque, na verdade, nós temos, pela nossa evolução filosófica e racional, algumas deduções de certas características que Deus tem que ter, né? Porque se não tivesse, ele não seria Deus, que são aquelas todas que estão lá em O Livro dos Espíritos, né? O único, onipotente, soberanamente justo e bom, enfim, todas aquelas que Allan Kardec deduz. Mas o conhecimento da natureza íntima de Deus nós não temos. Isso só os espíritos puros têm. E lá na escala espírita de Allan Kardec, o único espírito da primeira classe única, né? Dos espíritos puros que me encarnou na Terra foi o Mestre Jesus, né? Quanto mais a gente evolui como espíritos, mais a gente chega perto, né? Mas o conhecimento íntimo de Deus nós não temos. Então, esse amor
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? É um amor que nós desenvolvemos pela gratidão desse Pai que nos deu a existência enquanto espíritos, né? Que vamos desenvolvendo, mas ainda sem esse conhecimento da natureza íntima de Deus, né? Isso que o Claudir trouxe, enfim, também é um ponto de muitos debates filosóficos, né? Se lá nesse ponto em que chegarmos dessa evolução do momento do conhecimento íntimo de Deus, como será, né? A gente sabe que essas formas humanas, elas não existem, esses planos superiores, né? A obra de André Luiz, especialmente ali os Obreiros da Vida Eterna, né? Lá naquela parte do espírito Asclépios, né? Ali há algumas explicações bem interessantes, né? Mas, enfim, tem muita água para rolar para a gente chegar lá e ter, né? Pela, pelo nosso próprio conhecimento, chegarmos, enfim, a esse ponto, né? Mas o Mas o importante é amor é um estarmos no ponto caminho. inquestionável, né? O importante é estarmos no caminho, né? O Se a caminho é gente... o amor, né? Isto, é bem Um isso projeto aí. reencarnatório, né, Claudir? Eu acho que essa ideia de a reencarnação, eu fiquei pensando sobre a reencarnação hoje, enquanto eu estudava. A reencarnação, ela dá pressa e dá paciência. Pressa porque a gente quer aproveitar a eternidade, a gente quer ser feliz na eternidade. E quanto antes a gente puder resolver nossos conflitos, resolver nossos problemas com a humanidade, com o próximo, melhor para nós. Paciência, porque da mesma forma, se a gente não consegue resolver tudo agora, nós temos tempo. A eternidade ela está a nosso favor. Tudo que fizermos aqui hoje ecoa na eternidade. Todos os Né? nossos atos, atitudes, tudo, né? A gente está plantando, e o que a gente planta, a gente vai ter que colher um dia. Então depende, né, Rafa, do que a gente está plantando para colher nessa eternidade aí, né? No nosso futuro, na nossa evolução. E somente no primeiro item nós fomos longe, né? Então vamos no segundo. O segundo interessa aos homens e mulheres do direito, que é o maior conceito de justiça que algum ser já exprimiu aqui na Terra, né? E foi colocado de tal maneira que foram dois os evangelistas que trouxeram esse conceito, Mateus e Lucas, né? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Assim trouxe Mateus. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem, assim trouxe Lucas. Então, enfim, uma frase que dois evangelistas trazem tem um peso ainda maior, né? Frases do Mestre Jesus. Esse é o maior conceito de justiça que já foi criado. É um tema da filosofia do direito, né? Lá dos primeiros anos de faculdade, os conceitos de justiça. Lá no direito romano também, a gente estuda isso. Então, tem alguns autores que têm, assim, conceitos de justiça que são uma frase enorme, assim, uma página inteira, né? Mas nada é mais completo e mais profundo do que dizer que justiça é somente fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, né? E jamais deixar de fazer para outra pessoa, como fez o bom samaritano, aquilo que naquela situação gostaríamos que nos fizessem, né? E o bom samaritano, se eu não me engano, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec preferiu colocar lá o capítulo 17 é Sede Perfeitos, né? Trata da perfeição. E o samaritano se comportou, né, realmente como Meio de alguém, perfeição, né? né,
num nível de perfeição assim próximo do que nós podemos almejar, alcançar aqui na Terra, né? Ele não olhar o próximo como o nosso próximo sem se importar, sem estar julgando, né? As pessoas julgam, ficam julgando, ficam analisando. Não, é amar mesmo, é um amor incondicional, é ver do nosso próximo o nosso irmão. Não é fácil, mas a caridade nos convida a isso, o amor nos convida a isso. Né? E a gente que ama, a gente que tem seres amados, seres queridos, né? A gente olha para eles e a gente tem aquele amor, aquele carinho, aquela ternura, porque são laços, são elos que nos ligam. Mas se a gente tiver a compreensão e tiver a abertura, a grandeza de olhar uma pessoa desconhecida como nosso irmão e querer bem a ela, desejar bem a ela, isso já é uma grandeza espiritual. E eu acredito que nós estamos neste mundo ainda, reencarnados aqui nesse planetinha de provas e expiação, para aprender a lei do amor, para aprender a amar, para aprender a ajudar, para aprender a não julgar, para fazer aos outros aquilo, como tu disseste, que a gente quer que os outros nos façam, mas para não fazer também aquilo que a gente não gostaria que os outros nos fizessem. E Tem uma para informação isso, interessante, tem informação interessante aqui no capítulo que nós estamos estudando, no item 12, é uma comunicação de Pascal. Ele fala o seguinte, no final da comunicação dele, ele fala que o egoísmo é a negação da caridade. Então, a gente está trabalhando a questão da caridade, o exercício positivo da lei, né? O exercício negativo da lei a gente vai estudar daqui a pouco. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Olha que perspicácia. Quando Allan Kardec fala sobre educação moral, no Livro dos Espíritos, umas duas vezes que ele fala sobre educação, uma na Lei do Trabalho, a outra eu não vou lembrar onde é que é, mas é nas leis morais. Ele fala sobre a educação moral como um modelo de prática que possa auxiliar a humanidade crescer e avançar em todos os pontos, inclusive na questão de segurança. Se a É gente que fizesse só, se nós fizéssemos somente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós, quantas benesses, como diferente seria o mundo, né? e tem o momento de transformação, inclusive, do chamado malfeitor, né? Eu estou lendo um livro espetacular que eu, né? Daqui uns meses eu completo 50 anos de vida. E levei 50 anos para ler. E estou quase num encantamento que só não é maior porque me falta tempo para o encantamento, que é Os Miseráveis de Victor Hugo, né? E esse livro começa com ele colocando lado a lado dois personagens enormes. Um deles um bispo, né, o chamado Monsenhor Benvenu, que era um santo, né? Um bispo assim muito diferente da média, né? Os bispos lá ele mais afetos assim à proximidade das honras, das elevações materiais ali. Esse era um santo. E ao lado dele o Jean Valjean, que era um condenado recém-solto da prisão, né? Ele era responsável por alguns sobrinhos que estavam passando fome, aquelas crianças, e ele rouba um pão. E é preso, recebe uma pena de 5 anos, não suporta aquele sistema prisional extremamente violento e arcaico, tenta fugir algumas vezes, e a cada tentativa de fuga, a sua pena é aumentada e ele fica 19 anos preso em razão de ter furtado um pão para alimentar os sobrinhos. E isso transforma ele num ser, enfim, extremamente revoltado e violento, que é isso que o sistema prisional tradicional, infelizmente, até hoje faz, né? E ele chega na cidade do bispo. E o bispo não tem nem trancas na porta.
né? E recomendam que ele vá procurar o bispo, porque nenhuma hospedaria quis receber ele. Ele é enxotado de tudo que é lugar. E o bispo o recebe e o trata por senhor, né? E isso mostra os choques que ele vai tendo, enfim, não é um processo imediato. Mas quando ele vai embora, ele decide levar a única coisa de valor que o bispo tinha, que eram os talheres de prata, né? E aí ele leva aqueles talheres, é pego pela polícia, e quando a polícia o apresenta para o bispo, nós temos um dos primeiros grandes momentos do livro, que é quando o bispo diz, Jean Valjean, lembra que eu te dei esses talheres como pagamento para comprar a tua alma, para tu te transformar num homem bom, e tu se comprometeu comigo a te transformar num homem bom. Então ele tem um choque com essa caridade pura e absoluta, é solto, né? Fica assim num estado muito desconfortável, né? Até que ele se dá conta que aquela atitude do bispo tinha matado o homem mau que tinha dentro dele, né? E ele é visto Interessante. ajoelhado, rezando na frente da casa do bispo. Aí Então, uma verdadeira caridade, um verdadeiro cristão, né? Ele poderia ter ferrado o cara, era um bispo todo-poderoso, mas não, né? é, Olha, que interessante, né? ele traz ali a metáfora do poder transformador que uma grande alma dessas tem, que Jesus tinha, claro, muito mais, né? Mas que Madre Teresa, Chico Xavier, enfim, Francisco de Assis, né? Hoje eu estava ouvindo também sobre o Dom Bosco, né? Esse bem mais moderno, lá do século XIX. Então, o poder que uma grande alma tem quando olha para o próximo e ama realmente o próximo, Sem julgar. o poder de redenção que isso tem. E é o que É isso aí. Kardec diz ali no finalzinho, né? Na linha desse trecho que o Rafael trouxe, né? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? E aqui entra isso que tu disse, Rafael. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, as pessoas compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre elas reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Inclusive segurança, né? Quando tu falou de Segurança. segurança, eu me lembrei do clássico personagem Jean Valjean de Os Miseráveis, né? Interessante. E aí a gente termina isso que o João Paulo falou com uma frase também de Pascal, dizendo assim: começai por vós mesmos, começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Eu fiquei pensando no modelo do projeto divino, que a gente fica imaginando Deus como a essência da inteligência e a essência da moralidade, justo e bom, bom com todos os corações, né? E aí a gente vai aprendendo a ser Deus também. Nós somos deuses. Nós temos potencialidades sagradas, potencialidades sublimes que a Isso gente aí. vai desenvolvendo gradativamente. Na medida que o tempo vai passando, a gente vai espelhando um pouco essa bondade divina. E isso vai entrando no nosso cerne, na nossa forma de ser. Algumas pessoas têm isso mais fácil, outras pessoas têm mais difícil, mas a gente vai aprendendo a amar, né? E ser caridosos também, vencendo o orgulho e egoísmo, que, segundo outra comunicação do mesmo capítulo, andam de mãos dadas, né? Para que a gente possa crescer e avançar, né? Quem somos nós? O somatório das nossas ações. Nós somos aquilo que nós fazemos, é o que nos define.
Quem planta, colhe, né? Então, quanto mais nós nos desprendermos das coisas materiais, do orgulho, do egoísmo, abrir o nosso coração, a nossa mente, realmente amar a Deus de todo o coração, trazer, como tu disse, Rafa, Deus para dentro de nós e sentir que nós somos parte de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós estamos conectados a Deus, e estender isso para tudo que nos cerca. Aí está o segredo, né? O segredo da felicidade, da Eu acho que evolução. foi o Claudir que falou sobre a teia da vida, foi tu, né, Claudir? Que falou sobre Faz a teia da tempo, vida faz tempo, né? faz Eu tempo. acho que essa ideia de nós todos somos um, eu já ouvi falar sobre esse projeto, que é um projeto que tinha na internet, não sei se ainda falam, se produzem bastante ou não, mas essa ideia de que nós estamos interconectados em tudo que nós Tudo ligado. realizamos. E aí as conexões elas vão fazendo, em alguns momentos eu me conecto mais a outras pessoas, a outras pessoas. Nesse momento nós estamos conectados, nós três e outros tantas, uma rede tão grande, imensa que a gente não sabe o tamanho, né? E aí a gente vê pensando, bah, que responsabilidade nós temos, mas como é bom curtir essa responsabilidade, né? Fazer o que a gente está fazendo, todo mundo de rosa com os amigos falando sobre o grande mandamento da lei, né? Então é fantástico, é maravilhoso mesmo, né? Meus amigos, o tempo passou. Como passa muito rapidamente, né? Neste trabalho, nessa sistemática aqui de bate-papo. Então, eu já vou me despedir, agradecendo, enfim, primeiro a participação de vocês dois, meus queridos amigos Claudir e Rafael, né? Que bom que tivemos a ocasião de juntos cair para nós esse tema tão importante, talvez, né? O coração do Evangelho segundo o Espiritismo, que possa ter sido útil, enfim, a nós, né? A nossa própria reflexão e a todo mundo que em algum momento, né, seja no momento da transmissão, seja posteriormente, tiver contato com essa live, que ficará disponível, né, nas mídias da Joana de Ângeles de Sarandi, e a sugestão de estudo ou leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu passo para o Claudir, e como o Rafael é um convidado menos frequente, de repente ele encerra e faz a nossa prece, pode ser? Pode Claudir. ser. Acho fantástica essa conexão que a gente tem, né? Todos nós estamos trabalhando, cada um está tentando fazer a sua parte, estamos nos conscientizando, e hoje, nos grupos de WhatsApp que eu frequento, que eu participo, né? Tem uma mensagem bem interessante que diz assim, ó: seja bom, porque quando você é bom, no caminho trilhado, suas pegadas deixarão as marcas de tua passagem. E a gente vai fazer, quando você tropeçar, podendo até cair e se machucar, haverá sempre uma mão para te socorrer. E ela aparece, vejam bem, ela aparece porque em algum lugar, neste trajeto da vida, seja em que tempo for, nesta ou em outra era, ela cruzou com você, enxergou o seu verdadeiro coração. E não se esqueça, tudo que se planta com amor, nasce. São elos de ligação, gente. Tudo que eu fizer hoje vai ecoar na eternidade. Tudo que eu estiver plantando, eu vou colher. Se eu estou desejando mal a alguém, eu vou receber de volta. Se eu estou prejudicando alguém, também. Se eu tenho inveja, tenho ciúme, tenho ódio de alguém, eu vou receber de volta isso. Agora, todo o bem que eu fizer, eu vou receber de volta também. E muitas vezes daquele próprio ser, porque os elos de ligação, os elos de amor são eternos. O amor é eterno, é o elo que nos liga, porque o amor é Deus na sua essência.
eu achei fantástico esse texto, eu compartilhei com as pessoas do WhatsApp hoje, então eu gostaria de dizer assim para todos os nossos ouvintes, para todas as pessoas que escutam as lives do Joana de Ângeles, né, e também outros, porque está no YouTube, vamos praticar o bem, vamos ser bom, vamos ser caridosos, vamos realmente colocar Deus em nosso coração, senti-lo, né? Tem um filme muito lindo no YouTube, na internet, O que Jesus faria no meu lugar. Então, a gente analisar todas as nossas ações e as nossas atitudes e se perguntar o que Jesus faria no meu lugar, nessa ou naquela situação. Gente, isso aí é fantástico, sabe? São coisinhas tão simples, né? E terminando, logicamente, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem, mas também não fazer aquilo que a gente não gostaria que os outros fizessem para a gente. Eu acho que essa é a lei. Amar o próximo, fazer o bem, né? Então, boa noite, um bom final de semana. Foi um prazer estar com vocês. Rafa, obrigado aí, né? Pela participação, né? O João não pôde hoje, João Paulo, sempre junto. Um grande abraço. Bom final de semana. Coração da lei, né? O coração da lei, o coração do evangelho, amar ao próximo como a nós mesmos, né? A gente, mesmo sendo um dos temas mais referidos e mais falados, é muito bom estudar para fazer uma live junto com o João Paulo e com o Claudir Cardoso, né? Então é algo especial para nós, né? Os irmãos Cardoso. Os irmãos Cardoso podia ser irmãos, hein? Por que que não, né? E depois a Então, lei de amor vamos. volta, né? Ali nas instruções dos Espíritos, né? Uma mensagem de Lázaro, uma de Fenelon e outra de Samson. No Evangelho, né? É, no No capítulo. Evangelho. Beleza, Rafael? Faz a nossa Então, prece? vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que possam abençoar nossas vidas, nos trazendo alegria, paz, amor aos nossos corações, alegria no bem, júbilo na paz, para que nós possamos dar o melhor de nós mesmos nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, trazendo-nos paz, alegria de viver, confiança, coragem, sucesso, trabalho e fé em todos os nossos empreendimentos. Que Deus nos abençoe. E que assim seja. Abraço aos nossos amigos da Joana de Ângeles e a todos aqueles que nos derem a honra de estarem conosco na live da Joana de Ângeles. Muito boa noite a todos.